Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com preposições inseparáveis. Estas preposições aparecem prefixadas às palavras. Suas formas básicas são as seguintes: lé, para, sobre, que, com, conforme, como, be, em e entre. Algumas situações não será possível aplicar a forma básica, especialmente devido ao Sheva. Regra 1. Diante de palavras iniciadas com Sheva simples, a vocalização da preposição é modificada para hirek. Então aqui nós temos um exemplo. Olha, a palavra está de azul, merahefte, que quer dizer pairar. Então uma palavra iniciada com Sheva simples, a vocalização da preposição que nós temos aí, colocamos a preposição que, mas a sua vocalização ela é modificada para hirek. E aí nós ficamos com a seguinte palavra, que merahefte. Aí voltamos aqui à apostila, que quer dizer com, conforme, como. Então aqui nós temos a palavra pairar e nós temos aí como pairar ou conforme pairar. Aqui a regra 1.1. Porém, se esta palavra foi iniciada com Yod Sheva, o Sheva que acompanha o Yod é elidido e o Sheva que acompanha a preposição é modificado para hirek, formando o composto vocálico hirek e Yod. Vamos aqui ao exemplo. Olha, nós temos aí o tetragrama sagrado, a palavra Yervá. Então a regra diz que se a palavra foi iniciada com Yod Sheva, o Sheva que acompanha o Yod é elidido. Nós temos aqui, olha, o Sheva que acompanhava aqui o Yod, ele foi elidido. E o Sheva que acompanha a preposição modificado para hirek, olha. E aí formamos um composto hirek e Yod. Aí nós ficamos kirvá, que quer dizer, nós já vimos aqui que o que quer dizer com, conforme ou como. Então aqui nós temos com Yervá, com Adonai, conforme Yervá, conforme Adonai. Numa boa tradução, nós sabemos que não podemos pronunciar o tetragrama sagrado, então aí nós vamos ter conforme Adonai, com Adonai. Vamos à regra 2. Diante de palavras iniciadas com Sheva composto, aí nós temos aqui os Shevas compostos. Hatef Sigol, Hatef Pata, Hatef Kametz. A vocalização da preposição será modificada para a vogal completa correspondente ao Hatef vogal. Então, regra 2, aqui nós temos um exemplo de regra 2. Olha aqui, diante de palavras iniciadas com Sheva composto. A palavra está de azul. Aqui, palavra de azul. Olha, nós temos aí o nome Elohim. Então, diante de palavras iniciadas com Sheva composto, a palavra está iniciada com Hatef Segol. A vocalização da preposição será modificada para a vogal completa. Aqui nós temos a preposição de rosa e a regra diz que a vocalização da preposição será modificada para a vogal completa correspondente ao Hatef vogal. Então, Hatef vogal aqui é um Segol. Então, usamos aí a preposição lé, o Sheva da preposição foi elidido e nós usamos aí o Segol, que no caso, o Segol aí é a vogal completa correspondente ao Hatef. Aí nós temos a palavra Elohim, ficamos com a palavra Lé Elohim. Lé aqui, né? Temos a tradução para e sobre. Então aqui nós temos para Elohim, uma boa tradução, nós vamos ter aí para Elohim. Agora vamos à regra 3. A regra 3 nos diz assim: diante de palavras iniciadas com artigo, a consoante do artigo é substituída pela consoante da preposição e mantém-se do artigo a vocalização e o dagesh quando possível. Então, regra 3, aqui nós temos, olha, um exemplo da regra 3. Diante de palavras iniciadas com artigo, aí nós temos a palavra, aqui, olha, a palavra melshche, mas está com artigo, hamelshche. E a regra diz o seguinte: diante de palavra iniciada com artigo, a consoante do artigo é substituída pela consoante da preposição.
Olha, o artigo aqui é ra, e aqui nós usamos aqui, olha, a consoante do artigo é substituída pela consoante da preposição. Nós pegamos a preposição le, então a consoante do artigo foi substituída pela consoante da preposição, mantém-se do artigo a vocalização e o dagesh quando possível. Aí nós ficamos aqui do artigo, nós temos aí o pata e o dagesh forte. Lembrem-se que a regra básica do artigo é re, pata, dagesh forte. Nesse caso aqui, o re do artigo foi substituída pela consoante da preposição. E nós mantivemos apenas do artigo a vocalização e o dagesh forte. Então, nós temos aí uma preposição sentada no artigo. E aí nós temos a palavra lamelsh. E aí, como a preposição le é para e sobre, aqui nós temos uma preposição sentada no artigo. Então, nós tínhamos a palavra aqui, ó, o rei, e aqui ficou para o rei. Nós temos a preposição para, o sobre, o artigo, que é o né? O, e o nome rei. Então, nós temos para o rei. Aí, nós temos aqui uma observação que diz assim: geralmente, diante de sílabas tônicas, a preposição recebe a vocalização câmetes. Olha, nós temos aqui a observação. Geralmente, diante da sílaba tônica, a preposição recebe a vocalização câmetes. Lembram que nós falamos que a palavra segolada, o primeiro segolo é o que nós pronunciamos com mais força. Então, isso quer dizer que esse primeiro segolo, aí é a sílaba mais forte. Melch. Então, quando nós temos diante de palavras iniciadas com, deixe-me ver, geralmente diante de sílabas tônicas, a preposição recebe a vocalização câmetes. Nós pegamos aqui a preposição novamente, olha, com, conforme, como, né? E aqui, nós temos aqui, conforme, rei, com rei. Aí vocês podem estar se perguntando, mas a regra anterior, que diz que diante de palavras iniciadas com artigo, né, nós estamos usando aqui a mesma palavra para palavras iniciadas com artigo. Se lembrem que aqui, olha, a palavra aqui está com artigo. E é por isso que nós usamos essa regra, ó, uma preposição sentada no pata diante do artigo. Aqui nós não temos artigo na observação, nós só temos a palavra rei. Então, nós usamos aí a preposição não diante de um artigo, mas diante de uma sílaba tônica. Então, aí nós temos camelsh, que quer dizer com rei, conforme rei ou como rei. Tá ok?